Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou dar continuidade à minha série de comentários aos gibis do Ken Parker, Descobrindo Ken Parker. E o gibi da vez é o Ken Parker número 5 da editora VEC, que traz a história Shemako, aquele que não se lembra. E o seguinte, Shemako é uma história que eu já vi muito elogiada por fãs de Ken Parker. Já vi várias vezes as pessoas dizendo que foi uma história que foi marcante para elas, assim. E ela continua uma história que começou em Ken Parker 4, chamada Homicídio em Washington. Inclusive, eu quero agradecer ao par de Moacir Zanquete por ter me avisado disso. Eu só tinha a número 5, que eu comprei um lote de Ken Parker com supostamente tinha as 10 primeiras edições. Não me atentei que não tinha a quarta. Já ia ler a Chamar 5 para fazer o comentário, ele me avisou. E também agradeço ao par de Alexandro Vieira, que me enviou a edição número 4. Não é tão fácil de conseguir assim, e só lendo as duas que eu consegui ter a dimensão do que era a história. Né? Claro que a leitura de Chamaco, ela funciona, até isoladamente, mas a apreciação da história não seria a mesma, porque Chamaco faz parte de um todo. Inclusive, há pontas soltas que se resolverão, supostamente, espero eu, na próxima edição. Mas vamos à história. Como de costume, nós temos o roteiro do Giancarlo Berardi, a arte do Ivo Milazzo, é chover no molhado, elogiar esses dois mestres italianos dos quadrinhos. E só para recordar, e no final de Homicídio em Washington, e aqui se você não leu a edição 4, isso é um spoiler, né? Mas se for sobre a edição 4, não considero spoiler para comentário nessa edição. No final da edição 4, o Ken Parker toma um tiro na cabeça. A história termina assim, foi levando esse tiro. E no começo dessa história aqui, nós não vemos o destino dele logo de cara. O que nós vemos são crianças indígenas, crianças, adolescentes, saindo para caçar. E uma dessas crianças é ameaçada por um urso. Ela corre risco de morrer por uma ursa, supostamente estava cuidando do seu filhote. O Ken Parker intervém e salva a criança. Logo depois ele desmaia e é levado por elas para a tribo, e a tribo o adota. E é a tribo que o chama de Shemaco, aquele que não se lembra. E acontece isso porque ele está com uma amnésia, ele não lembra nada do próprio passado, nem o próprio nome. Bom, e o que mais a gente pode dizer, né? É que a partir dessa situação do Ken Parker ser adotado pela tribo, que a trama vai se desenrolar. E não só, talvez seja melhor falar as tramas, porque frequentemente o Ken Parker é coadjuvante nessas próprias histórias. Aqui não vai ser tanto o caso, mas há duas tramas que correm em paralelo e que se unificam, que é a do próprio Ken Parker, desmemoriado, e a de uma moça que ela é casada com um médico, trabalha no exército, indo ao encontro do marido, que ela sente a distância dele, ela é sequestrada por índios e ela é assim, um índio a toma como esposa. Esse índio é a mesma tribo que Ken Parker está. E nós vemos também a história dessa moça. E é interessante porque aqui o Ken Parker trabalha a coisa de forma muito pouco maniqueísta, porque ela é sequestrada por um índio e em determinado momento ela é salva por alguns homens brancos. Só que ela é mais respeitada pelos índios que a sequestraram do que pelos homens brancos que supostamente a salvaram. Vale dizer que o Ken Parker constitui família, ele casa com uma viúva, e essa família, e aqui eu vou dar alguns spoilers, né? E essa família ele perde ao fim da história. E perde, na verdade, no meio para o fim, né? Ele perde num ataque desleal feito por brancos àquela aldeia. Os brancos chegam no raiar do dia, com os índios dormindo, matam várias pessoas. Inclusive o destino da moça branca que eu falei, também ele é afetado por isso, porque o marido indígena dela morre. E o irmão desse marido quer tomá-la como mulher, e ela não deseja isso. Ela se tornou mulher daquele índio e ela era fiel a ele. Ela não quer, tipo, a cultura diz aquilo, mas ela não aceita. E o Ken Parker também não. O Ken Parker tenta salvá-la. E ele foge com essa moça, né? Ele foge com ela, com o filho da mulher que ele havia casado e que morreu, e com o filho recém-nascido dessa moça com o índio que tinha morrido também. E ao fim e ao cabo, nós temos um retorno à civilização, a recuperação da memória, mas ela vem acompanhada da perda da esposa. E algo que é interessante é que o Ken Parker ele perde a memória, ele não perde o caráter. O caráter do personagem continua o mesmo. Tanto que isso é ressaltado numa frase que é bem interessante, que é ele dizendo que para alguém que fala assim, eu sou todo desmemoriado, até onde eu sei eu poderia ser um bandido.
Outra coisa que vale mencionar é que o Berat trabalha muito bem assim, em cenários diferentes e a relação do personagem com ele. Na Ken Parker 4, Homicídio em Washington, nós temos o Ken Parker na cidade grande, fora do seu ambiente. Aqui nós temos uma aldeia indígena e sem memória. Então, olha só, cara, sei lá, do Oiapoque ao Chuí, de uma edição para outra, e as duas coisas muito bem trabalhadas. E a trama, ela tem muitos elementos que eu não mencionei e que são bem costurados. Aqui nós vemos o efeito de um mundo cruel sobre um homem que é bom, sobre um homem que é bom e que continua resistindo a esse mundo que o fere, né? Que tirou o irmão lá em Parker 1 e agora o derrotou politicamente, ele queria ajudar os índios e agora tira até a própria identidade. E ao fim, nós vemos que a trama continua, porque o Ken Parker recupera a memória, ele cuida do destino do filho da esposa falecida, né? E ele parte em busca de vingança contra aquele que deu tiro na sua cabeça e também foi responsável pelo aquele confronto, pela carnificina entre os índios e os soldados do forte onde em Parque ele estava. Mas isso é papo para os comentários da próxima edição. Não, é isso. Se você gostou, por favor, dá teu joinha aí, mostra para os teus amigos. Está tentando uma maneira de divulgar o Ken Park, também é importante para o canal a gente ter essa visibilidade. Se você puder fazer isso, eu vou agradecer bastante. Também, quem sabe, a gente não divulga o Ken Park, vamos ver isso aqui um dia sendo publicado numa versão um pouco melhor e assim, um pouco mais acessível do que a última que saiu, que é aquela da Cluke. Se você gostou do vídeo, como já pedi, né, não deixa de curtir. Além disso, se não é inscrito no canal, se inscreva. Abração e até o próximo vídeo.